Olá pessoal, tudo bem com vocês? Talvez nesse exato momento que você está me assistindo aí, você está com o celular na mão, né? Assistindo, né? E talvez também com esse celular que você está na mão, talvez você está com a sua memória cheia. E é exatamente o que eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu vejo meu celular mesmo, periodicamente eu tenho que esvaziar a memória dele para que eu possa arquivar mais fotos ou vídeos, né? E cada vez que acontece isso, são momentos bem peculiares na minha vida, às vezes momentos que eu vou querer tirar uma foto para guardar de lembrança com a minha família ou com algum amigo meu, né? E pensando nisso, eu vejo que teve um período da minha caminhada com Cristo que eu tentei ouvir Ele e eu não conseguia ouvir Ele. E também, cada vez que eu ia para tirar tempo a sós com Ele, me vinha todo tipo de pensamento na minha mente, mas a única coisa que eu não conseguia era me conectar com Ele. E chegou um período de eu praticar esse momento devocional com Ele, que Cristo veio e trouxe à minha mente assim que eu estava tão cheio, com meus pensamentos tão cheios das coisas terrenas e das coisas desse mundo, que eu comecei a entender que eu precisava me esvaziar, né? Também, como eu falei em relação ao celular, né? Às vezes a gente precisa, a gente só se lembra de esvaziar a memória do celular quando a gente precisa usar ele para gravar algum momento importante na nossa vida, né? E eu vejo que foi exatamente o que aconteceu comigo, que quando eu precisei ouvir a voz de Deus, eu vi que eu estava com meus pensamentos, com o meu interior tão cheio das coisas que não eram de Deus, né? E chegou um momento que eu vi Deus falar comigo e eu precisei me esvaziar, né? Da mesma forma que nenhum celular, a gente precisa periodicamente abrir espaço da memória dele, para que a gente possa guardar momentos bons. Eu comecei a ver que periodicamente na nossa caminhada a gente precisa abrir espaço na nossa mente, na nossa vida, para que a gente possa ouvir a voz de Deus e para que a gente possa entender a direção de Deus para a nossa vida. Um texto que eu queria ler com vocês hoje, que está em Romanos 8:1, o 2 e o 3, que fala assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Esse versículo fala exatamente isso, que eu entendi quando eu estava nesse momento de devocional com Cristo, que eu vi que eu precisava de Cristo para me libertar dessas coisas terrenas, e foi um momento muito ímpar na minha caminhada, que quando eu ouvi Deus falar isso comigo, que eu precisava esvaziar a minha mente, precisava esvaziar das coisas que estavam me preocupando do meu dia a dia, foi um momento que eu comecei a ouvir Deus, né? Talvez hoje, pelo contexto que a gente tem vivido hoje no mundo todo, talvez é necessário que a gente precise abrir espaço na nossa mente, abrir espaço na nossa vida, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, né? Talvez nessa manhã, talvez você nunca parou para pensar o que seria necessário que você precisasse liberar espaço da sua memória para que você conseguisse gravar esses momentos bons, né? Eu deixo nessa manhã esse pensamento para vocês, né? O que vocês precisam liberar espaço da memória de vocês para que vocês possam ocupar com as coisas boas de Deus, né? Então, um bom dia para vocês e que Deus abençoe. Amém.